episódio rolando hoje do Fuck Up Nights, o episódio número 6. E hoje ele tá super especial, por quê? A gente não vai só falar de fracasso, não. A gente vai trazer uma temática especial a respeito do empreendedorismo feminino. E hoje aqui uma convidada muito foda, que é a Marina Cassiolato. Oi, gente, tudo bem? Peraí, eu vou falar isso? Tá ótimo. Posso falar? Em primeiro lugar, agradeço por ser foda. Vamos fazer do zero. Tá. Se apresenta pra você, tá? Tá. Se apresenta, vai. Oi, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, agradeço os elogios. Fico muito honrada de estar aqui, convite de vocês. E vou me apresentar, meu nome é Marina, eu sou proprietária de uma agência de marketing chamada Nativa Conecta e nosso foco total é a parte de social media e PR. A gente tem 2 anos aí, eu confesso que a gente tem muita, embora não seja um podcast só de fracasso, confesso que 80% das coisas que talvez eu vou falar pra vocês vai envolver um pouquinho de muitos desafios e fracassos por aí. Como não ter desafio e fracasso na vida do empreendedorismo feminino, né? Trazendo essa temática, que eu dei uma enrolada aqui na língua, desculpa aí, produção. Trazendo essa temática aqui pro momento agora, me conta. Como que é pra você? Como que é essa experiência, né? Como é ser mulher empreendedora, principalmente no Brasil? Tá, eu acho que na verdade o maior problema é você ser empreendedor, tá? Eu acho que tanto sendo mulher, ou independente do gênero que você se auto-intitula, o empreendedorismo ele é baseado em desafio, ele é baseado em incerteza e ele é baseado em problemas, sabe? Eu acho que é muito bonito. Eu sempre romantizei o empreendedorismo. Eu sempre achei lindo você ter jornadas de, às vezes, 24 horas, você não dormir para poder trabalhar. O famoso workaholic, né? Burnout. Ter diversos surtos e, assim, basicamente acabar com a sua vida. Mas eu acho que o empreendedorismo ele já é um grande desafio aí que a gente tem. Ser mulher, eu acho que tem um ponto a mais. Porque mulher é muitas vezes mais emotiva. Muitas vezes eu sinto que a mulher tem um aspecto de mãe, sabe? Você é empreendedora, eu acho que, pelo menos eu vou falar meu caso, né? Eu comecei um negócio, parece que eu queria criar meu filho, sabe? Eu desde o comecinho, eu ficava horas acordadas por conta desse meu filho, eu deixei de cuidar de mim por conta desse meu filho, e eu acho que o fato de ser mulher e ser empreendedora é você talvez deixar de lado um pouquinho o seu aspecto mãe para ser um pouquinho mais de um aspecto racional. E isso eu acho que é o que difere muito de um homem e uma mulher empreendendo, e aí depois a gente vai falar de várias outras coisas, mas não é fácil, não é fácil você ser empreendedora e ser mãe ao mesmo tempo, independente do que seja, de um filho ou de um negócio. É que ainda tem essa questão, né? Se a gente pegar o gancho aí, trabalhar demais, chegar no ponto de ter burnout e se dedicar totalmente. Na minha visão, ainda tem um ponto quando você é mulher. Você precisa provar que você é capaz. Você precisa provar que você consegue dar conta de toda a sua realidade, dar conta, às vezes, de todo estereótipo, preconceito e ainda conseguir colocar o negócio de pé. Então, pensando do lado feminino, né? Então, assim, já é mais complexo. É complexo empreender. Empreender, como você falou muito bem, tem muitos desafios. E tem várias vertentes que a gente consegue atuar e muitas coisas legais, assim, que são muito loucas. Só que ser mulher no meio do empreendedorismo, ele traz, assim, um peso adicional. Né? Não que seja ruim, não que seja um peso que vá te fazer mal, mas traz um peso porque além de toda a responsabilidade da existência, você ainda precisa dar conta de tudo. Que a gente já é criada culturalmente, né, para acreditar que a gente não dá conta. Não sei se você já passou por essa experiência também, mas de todas as mulheres que eu mentorei até hoje, não existiu uma ainda que chegou em mim e disse: Rebeca, eu sempre acreditei que eu podia. Todas passaram por aquele momento da síndrome da impostora. Você é insegura? Ou já teve alguma situação de insegurança na sua vida? Várias vezes. Até hoje, em muitos momentos, eu ainda tenho situações de insegurança. Eu não vou falar de história, não vou falar de questão aí de passado, mas querendo ou não, a sociedade ela é totalmente machista. E hoje é quase que impossível uma mulher virar e falar que ela é totalmente segura. Eu olho no espelho todos os dias e eu não me sinto bem. Eu acredito que você talvez não se sente bem. E a gente é pressionada, porque se um homem chegar acabado, chegar barrigudo de cerveja, se acabar, tá tudo bem. Isso é o problema dele. Também, né? Não interfere em nada. Não interfere em nada. Agora, vai ser mulher, você ser desarrumada, você não tá perante o que as pessoas estão te esperando. Cara, vou falar uma coisa, né? Que talvez eu tô até devagando um pouquinho do tema, mas que é basicamente machismo, né? Eu já tive
uma situação recente, que uma pessoa virou pra mim, era uma marca de moda e tudo mais, falou assim, eu não vou contratar a agência dela, porque a gente lida com mulheres que são totalmente empoderadas, totalmente mulheres que são arrumadas, e a Marina, ela é muito hipster. Aí eu comecei a pensar hipster, eu falei, cara... O que eu quis dizer com isso? Eu curto fazer yoga, eu curto ir pra praia, eu curto viajar, eu curto, sei lá, não sou zero hipster. Eu fico não, mas mesmo que seja, foda-se. Você curte viver e é isso aí. E o que você faz ou não é da conta da pessoa. E a capacidade do meu trabalho não condiz da forma que eu levo a minha vida. Ou então todo mundo, os clientes, todos eles vão ter que fazer yoga e surfar. E aí eu comecei a pensar, né? Isso não só do aspecto do homem machista, porque a mulher também ela é machista. E aí começa a vir, pô, se eu tô desarrumada, eu não vou pegar essa cliente. Eu tive outra cliente que eu cheguei e ela falou, ai, mas eu não vou contratar, essa influenciadora não gostou de você e tudo mais, porque você não dirige o melhor carro. E aí, assim, mulher entre mulher, ela é machista. Sim. Ela é machista por si só. E se atacam também. Isso acaba com a autoestima da mulher. Tipo, é muito difícil você ser mulher empreendedora, porque você tem que ser você tem que ser uma figura daquilo que todo mundo idealiza, daquela mulher que chega em Wall Street com uma bolsa da Gucci, da Chanel, sei lá que marca que é, e que vai ser a diretora de uma redação. Cara, eu não sou. Cara, e tudo isso que você falou tem muito a ver com o meio, né, de trabalho, com o meio de empreendedorismo. Recentemente também, a gente estava num evento internacional e nós fomos convidadas, né? Eu, como empresa, fui convidada para fazer uma apresentação da minha empresa em um evento noturno que era especial só para empreendedores, bem restrito. E aí eu não ia conseguir estar nesse evento porque eu já tinha agendado um outro compromisso, então eu pedi para a minha namorada, que estava comigo representando a empresa também, ir fazer a apresentação. Tinha que ser em inglês, ela consegue falar, ela domina toda a parte comercial da Fairy e estava tudo certo. Então eu conversei com o pessoal, disse que o convite estava aceito, que a gente conseguia fazer a apresentação em inglês e que a Thaís ia no meu lugar fazer a apresentação. Sabe o que eles fizeram? Eles não aceitaram a Thaís, provavelmente pelo estereótipo, porque tinha que ser uma mulher da tecnologia e eu tenho um perfil de mulher da tecnologia. Eles avaliaram a Thaís e ela foi rejeitada depois. E qual que é o perfil de uma mulher da tecnologia? Enviaram uma mensagem do nada, porque ela já estava com tudo pronto, preparada para poder ir no outro dia para apresentação, e disseram que ela não tinha sido mais selecionada. Aí a gente ficou meio assim, o que aconteceu? Como assim ela não foi mais selecionada? Ah, já foram escolhidas outras startups que estavam mais bem colocadas, e sei lá o quê, e meio que deram um pé na bunda e não justificaram nada. Depois, essas mesmas pessoas, também que trabalham com empreendedorismo feminino, empoderamento de mulheres e visibilidade de mulheres, para a parte de marketing, procuraram ela para participar de eventos, fazer apresentação. Só não quiseram a apresentação dela na área da tecnologia. Que tem então, o estereótipo... Exato. Qual que é o estereótipo de uma mulher? O estereótipo de uma mulher que talvez seja um pouco mais firme ou forte, ou que não seja tão feminina. Não estou dizendo que sempre, mas isso tem bastante. Então, tipo, isso ocorreu. Como é que ela pode ser escolhida para apresentar sobre um tema e não sobre o outro? Como que você combina um horário com uma pessoa e desmarca em cima da hora? Então, isso que você pontuou a respeito de que as próprias mulheres são machistas e elas mesmas se atacam ou competem, às vezes, ou causam essas situações, acontece. E é terrível, né? Além de tudo que a gente tem que lidar, ainda tem os nossos conflitos internos e com as nossas iguais. E eu vou te dizer... Eu não sei o que é pior. A gente até antes de começar o podcast estava falando sobre machismo masculino, né? Então, assim, eu já sofri várias vezes assédio de cliente. Eu tenho que... A cada, sei lá, 10 dias eu posto uma foto com o meu noivo no meu Instagram. Por quê? Porque eu tenho que traçar uma estratégia para um dia, se o meu cliente entrar no meu Instagram, ele vai lá olhar e saber que eu tenho um relacionamento. Pra vocês terem noção, eu tinha no meu WhatsApp foto minha e do meu noivo, que é zero profissional no WhatsApp empresarial, para evitar que isso aconteceria. Porque o cara respeita o homem, mas ele não respeita a mulher sozinha. E eu vou falar uma coisa, ultimamente as mulheres também não respeitam, porque o próprio meu noivo tem que ter no WhatsApp uma foto dele comigo pra ninguém tá dentro. Então, assim, eu volto de novo na pauta que a gente tá falando. A sociedade, ela é machista. Ser empreendedor é foda no quesito de ser empreendedor em qualquer aspecto que você se autotitula. Mas o fato da mulher por si só... Ela é machista tanto quanto o homem, e o homem que ainda ele é machista, ele consegue diminuir muito uma mulher. E aí fica foda, porque
é desafiador, só que todos os dias eu levanto e me olho no espelho e falo, cara, eu sou foda. Eu sou foda porque eu consegui... Eu não me considero feminista, não me considero uma mulher empoderada, mas eu me considero uma mulher que consegue todos os dias levantar e passar dessas situações pra frente, sabe? Independente de você me autotitular ou qualquer outra coisa. E aí eu acho que isso... Sei lá, não sei se você sente. É uma força que você tem que tirar dentro de você de algum lugar, que às vezes nem existe, mas você tem que ficar reforçando para poder prosseguir. Então, puxando um pouco pro gancho, falando de início, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo feminino, todo mundo começou de algum lugar. Quando você decidiu empreender, né? Se é que foi uma decisão, ou se foi algo que foi muito natural, depende, cada pessoa tem um tipo. O que aconteceu com você? Qual foi o teu maior desafio? Você passou por algum desafio que foi muito grande por ser mulher na área, no início da carreira? Eu acho que respondendo a primeira pergunta, eu sempre tive um viés empreendedor, eu sempre fui inquieta, eu nunca aceitei ter chefes, então pra mim era muito difícil receber ordem e não poder trabalhar do formato que eu acredito. Então, por exemplo, quando eu comecei a empresa, que eu era uma empresa solo, eu comecei foi em 2017, logo que eu saí da faculdade. Na época eu trabalhava com assessoria de imprensa e eu falava, cara, tá todo mundo virando digital, blogueira tá online, tá tudo mudando e eu tô emplacando pauta numa revista e só gente sendo demitida. Eu sou jornalista, tá? Uhum. Não falei isso, mas sou jornalista formada com foco em marketing. E aí eu comecei a entender que eu não queria trabalhar naquele aspecto, naquele cenário. E nesse tempo eu vim para Ribeirão para tirar um tempo e morar no exterior. E aí acabou que algumas oportunidades de emprego começaram a acontecer. E aí eu comecei a ter um negócio, que nem era a minha ideia. Então o que eu fazia? Algumas marcas me ligavam para fazer relações públicas. Uhum. Eu pegava e conhecia umas amigas que eram blogueiras, tudo, fazia o RP delas. E a gente seguia assim. Então, nesse meio de tempo que eu vim para Ribeirão, para poder sair de todo esse aspecto que estava indo contra a tecnologia, que estava indo contra o formato que o jornalismo estava indo e tudo mais, eu comecei a fazer esse RP para esses influencers. E nesse meio de tempo, eu comecei a ver que eu tinha uma oportunidade de negócios. E a oportunidade de negócios era a seguinte: muitas marcas queriam entrar no interior e elas não sabiam a porta de entrada. E eu tava no interior, eu trabalhei em muitas assessorias em São Paulo, e aí eu conhecia várias marcas, e elas me ligavam, Ribeirão Preto é um polo, quero montar uma loja aí. Faz o RP pra gente, você conhece uma galera, faz. Comecei a fazer. E aí, nesse meio de tempo, eu comecei a ver que eu tinha um modelo de negócios. Entendi. Nesse meio, eu conheci o Vitor, que é meu noivo, a gente comecei a ter o relacionamento, ele já era empreendedor. E aí ele começou a colocar na minha cabeça que eu tinha uma grande oportunidade de negócios. Então, que eu poderia pegar essa questão de talvez ser um oceano semi-azul, um oceano, sei lá que cor que a gente vai chamar, porque não é tanto, você que é de tecnologia vai dizer que talvez não é tão assim. Mas eu comecei a realmente criar uma empresa que o foco era fazer relações públicas para marcas e pessoas que querem entrar no interior. Com isso eu fui expandindo para conhecendo gente em Campinas, São Paulo, e aí a gente foi aumentando aí todo esse leque da empresa. Então foi um início onde você acabou descobrindo um modelo de negócio no meio de algo que você já trabalhava. De algo que, né, foi na verdade aconteceu, assim, tipo, eu sabia que eu não concordava com o sistema. Uhum. Eu queria ir eu acho que todo mundo que na verdade quer encontrar às vezes uma resposta na vida acha que é onde você tá, né? A grama do vizinho é mais verde. E aí, sim. Primeira coisa, eu vou morar fora. Lá fora a galera tá fazendo diferente. E é lá que eu vou conseguir entender exatamente aquilo que dentro de mim eu não concordava. E aí, nesse momento, começou a me mostrar que aonde eu tava aqui agora era uma oportunidade de negócios. E o negócio aconteceu. E teve um desafio para o seu início, ou um desafio como mulher empreendedora que você tenha passado que foi assim, extremamente marcante na tua carreira? Difícil essa pergunta, hein? Porque são muitos. Você fala no aspecto da mulher como mulher ou como empreendedora? Desrespeito por ser mulher e empreendedora. Eu comento isso porque já aconteceu comigo, tá? No início da minha carreira principalmente. Agora é um pouco mais difícil de acontecer. Mas no início da minha carreira,
Quando eu ia em alguma reunião para falar sobre projetos de tecnologia ou para explicar como que ia ser o funcionamento do desenvolvimento, a gestão de equipe, tudo, na mesa da reunião as pessoas me ignoravam e respondiam ao meu sócio. E eu que tinha feito todo o projeto, idealizado toda a estrutura e eu que tinha pensado como que ia funcionar todas as etapas. Só que aí as pessoas me pulavam. Então eu começava explicando e elas não olhavam para mim, elas olhavam para o meu sócio e pediam a validação dele para ele dar o retorno, se aquilo estava certo ou se ia ser nesse formato e ele finalizar a explicação. Como se fosse uma invisibilidade. No meio da reunião com muitos homens, como eu tô ali, tô falando, mas como se fosse uma mera apresentação e eu tivesse invisível depois. Eles tinham que discutir comigo, porque quem ia ser gerente do projeto era eu, mas eu tava invisível na mesa. Isso aconteceu comigo muitas vezes, principalmente nos 3 primeiros anos, assim, da minha carreira como gerente de projetos. Eu ia falar que sim. Porque, na verdade, isso tá intitulado na nossa cabeça que a mulher nunca tem voz. Só que eu acho que todo mundo vai perceber ao ver esse podcast que eu sou muito falante. E eu tenho, acho que talvez é um dom que foi isso que levou até minha empresa, que é a questão da comunicação. Então, realmente, consegui idealizar exatamente o que a pessoa está pensando e nessa questão do que a pessoa está pensando, eu consegui conduzir um papo. Então, isso, eu nunca na minha vida tive dificuldade de comunicação. E nem de chegar num lugar e poder chegar e falar sobre qualquer assunto. Se quiser, o que você quiser falar agora, eu consigo falar com você. Então, isso acaba que eu podo uma situação que é de E reverte ela. E reverte ela. Foi várias vezes coisas que não aconteceram comigo e até por insegurança também. Então, já tem o primeiro entrave, né? Por ser lésbica, por não ter o perfil padrão, por não ter um estereótipo extremamente feminino, né? Padronizado na sociedade. O segundo ponto, eu pesava 136 quilos e eu me sentia mal com o meu corpo, o meu peso, eu não me sentia bem. Então isso também já me deixava mais insegura. Então tinha toda uma situação. Eu saía do ambiente, do momento que eu estava em reunião com pessoas e na minha vida eu já sofria preconceito também de várias outras formas. Então acho que você acaba também ficando um pouco, né, além de medo, com receio e fica cada vez mais visível para você a sua invisibilidade. É um ponto que a gente não vai comentar hoje aqui, mas um dos pontos principais que é da invisibilidade lésbica, né? E a invisibilidade lésbica sendo empreendedora. E aí é pior ainda, a gente pode entrar em vários entraves. Podemos falar de vários aspectos, aí, puxando um pouco de gancho também, independente da mulher, né? A mulher que sofre assédio, quando ela tá tentando vender o próprio produto, ou falando da própria empresa, que às vezes as pessoas não levam a sério e tratam de maneiras diferentes. Provavelmente você já deve ter passado por isso, ou já viu alguém ou conheceu alguém que passou por isso, né? A pessoa que vê uma intimidade com você que não existe. Ela te trata de uma forma que não é uma forma que ela trataria um cara que estivesse vendendo alguma coisa pra ele. Mas eu acho que, de novo, a gente volta no mesmo ponto, que eu acho que é a chave do empreendedorismo feminino. Mulher não tem autoconfiança. Não e mesmo. A questão, você trouxe aí dois pontos chaves, que é a questão de ser lésbica e a questão de ser mulher empreendedora. Você tem 2 pontos que na sociedade, ele ainda não é, como que eu posso dizer? Bem aceito. Bem aceito. Então, não é bem aceito... Não é convencional, né? Não é convencional. Não é convencional você ser mulher, lésbica e empreendedora. Agora, a partir do momento quando você se coloca de frente a um homem ou de qualquer pessoa que vai te diminuir por você ser lésbica ou por você ser mulher, você chega igual a ele. Cara, eu vou dar um exemplo claro. Eu falei que eu não ia falar de política, me perdoa que eu vou ter que falar. Mas uma situação que a gente teve simples, que foi uma questão de oratória, não tô falando questão de partido político de jeito nenhum, mas que rolou muito nas redes sociais, quando o Bolsonaro colocou a mão no Lula e aí virou o maior auê, que aquilo lá ele era uma questão de mostrar por cima e tal. Cara, a gente que é de comunicação entende o que uma imagem tá querendo mostrar ou uma forma que você vai conduzir a sua postura. São 2 homens, um praticou um ato que, segundo muita gente viu na rede social, diminuiu o outro. Então, eu acho que o problema não é a mulher ser inferior ao homem, mas em qualquer aspecto que seja social, você não conseguir, talvez por enraizamento seu, você não conseguisse lidar com o próximo.
a questão de segurança, ela pega muito aí ainda, né? Isso vai perpetuar por muito tempo. A partir do momento que você se sente também mais segura e tendo mais domínio daquilo que você estudou, daquilo que você vende, daquilo que você fala, o que você ensina, isso incomoda menos. Incomodar menos não significa que normalizei. Incomodar menos significa que eu aprendi a não aceitar determinados comportamentos. Então, aqueles comportamentos que chegam até mim, que me incomodavam, não vão me incomodar mais, porque eu não aceito mais eles e eu não me mantenho no lugar que me faça mal. Então, a mulher, quando ela tá mais segura de si, ela consegue se posicionar melhor, né? Sim. Seja no seu ambiente de trabalho, no seu lar, seja no ambiente, né, onde ela tá sofrendo de alguma forma, onde, perante um assédio ou qualquer outra coisa do tipo. Não são todas, mas a gente, quando tem um pouco mais, né, de conhecimento sobre si mesmo, a gente consegue se posicionar melhor. E posso falar uma coisa que eu acho que foi a grande chave, assim, minha? Claro. Eu sou uma pessoa, quem me olhar vai ver que eu sou, como disseram, hipster, né? Só que por ser hipster, ter talvez tanto conhecimento sobre espiritualidade, tipo, minha família ela é espírita, meu pai da passe. Eu cresci numa família, não tô falando também de religião, não vou entrar em um aspecto de religião, mas eu sou jornalista, então eu sempre fui mega curiosa. Se você me perguntar, tipo, a base de várias religiões, eu consigo te falar. E eu sempre tive uma proximidade muito forte com o budismo. Não sou budista também, nem nada. Mas uma coisa que eu sempre estudei muito ao longo da minha vida é a questão de autoconhecimento, de profundidade interna. Então, tudo que eu sempre falei, sempre que eu fui fazendo, ele foi tendo esse viés meio da yoga, meio do mindset de autoconhecimento. E isso tudo foi que me moveu para ter uma vida mais leve, e isso talvez impactou no meu lado empreendedor, que eu surto todos os dias, todos. Mas nesse aspecto do autoconhecimento, ele acaba que ajuda muito. Surta, assim, no sentido de ansiedade? Muito. De não ter, às vezes, como lidar com determinadas situações? Você acha que é pela dificuldade do dia a dia, questões financeiras, gestão de pessoas, projetos, negócios, tudo ao mesmo tempo? A gente estava falando sobre a questão de preconceito feminino, né? De alguns casos que aconteceram aí na minha trajetória empreendedora. Eu tenho alguns para poder listar, mas que eu acho que nem a gente falou, né? Ser empreendedora e ser lésbica, eu vou falar no meu caso que é uma questão, não talvez a mesma coisa, mas ser empreendedora, mulher e nova. Cara, eu comecei a empresa com 24 anos. Eu cheguei a fazer reunião... Um puta desafio. Um puta de um desafio. Eu cheguei a fazer reunião, a pessoa olhava pra minha cara e falava, olha, desculpa, mas eu preciso de uma agência que é um pouco mais madura. Óbvio, eu também tava no começo, e aí também tinha muita coisa que eu não entendia. Não tinha propriedade do assunto pra falar. Mas ser nova, ter 24 anos e começar uma empresa, a pessoa olhava, mulher, falava, cara, coitada. Eu escutei uma vez, nossa, agora que eu lembrei. Escutei uma vez uma pessoa que falou que eu não tinha credibilidade no mercado. Que todo mundo achava que eu tava brincando de fazer um negócio. Ué, você é nova e tá fazendo um negócio, ganhando dinheiro e mostrando pro mundo o resultado. Tipo, você não é brincar. Isso é só... Você começou cedo. O problema é de quem quis começar tarde. Quem quis começar tarde. Coitado dele. Na hora, eu fiquei muito chateada. Muito. Porque, cara, você tá começando um negócio. Você realmente... Quem começa... A gente tem faculdade de empreendedorismo, a gente estuda empreendedorismo na escola. Cara, não. Ninguém sabe ser empreendedor. Empreendedor, você vai começar. Você pode fazer uma E afinal, o que é ser empreendedor de fato, né? Porque se a gente for usar a nossa vivência do dia a dia, vai ficar até feio pra escrever no caderno o que de fato é ser empreendedor, porque é uma loucura. Eu não sei responder 100% essa resposta, você sabe? Não consigo te falar com 100% de certeza. Mas, assim, é uma mistura, né, de competência e habilidades que você possa utilizar no empreendedorismo. Tendo essas competências e habilidades, você aplicar ela para sua realidade para trazer alguma inovação no cenário que você vive. A gente pode definir dessa forma, mas não é 100% claro. Por quê? Porque para mim isso é super subjetivo e vago. Isso não traz, né, a vivência do dia a dia, o fato que você vai quebrar a cara, que você vai trabalhar que nem uma multitarefa, tendo que ser um pouco, né, de gerente de pessoas, gerente do financeiro, quem vai cuidar do marketing, quem vai fazer o atendimento, quem vai fazer pagamento. Então, é um desafio definir o que é ser uma empreendedora ou um empreendedor. Tô pensando em como responder isso. Foi uma pergunta que eu fiz, mas eu também gostaria talvez de falar. Mas eu acho que ser empreendedor, você ter um sonho que talvez você não sabe como você pode criar, você não sabe o caminho que você pode conduzir, mas você todos os dias saber que você consegue
que você consegue pegar a sua ideia e tentar aplicar ela pro mundo ou pro pouco que você pode contribuir para ele, sabe? E aí, eu acho que isso é meio que, pra mim, ser um empreendedor. E mesmo que não saiba como, você busca o como, né? É meio se vira ali nos 30 diariamente. É uma loucura. Eu fico pensando, às vezes, a mulher empreendedora, que às vezes ela tem esse sonho, ele é podado muitas vezes por uma circunstância, a gente estava falando antes da questão da maternidade, né? Eu falo, cara, sinceramente, várias amigas estão numa fase de ser mãe, falam, nossa, quando vocês pensam em ter um filho? Eu falo, cara, hoje, se eu tiver um filho, eu não vou ter... se tenho um filho, eu vou ter minha empresa, assim, na situação que hoje minha empresa tá, uma empresa de 2 anos, ainda tendo vários problemas operacionais e que precisam ser estruturados, depende de mim o tempo inteiro. Hoje eu te falei, eu fui pro hospital de manhã e agora eu tô aqui. O cara perguntou pra mim e falou assim, você quer pegar um atestado? Falei, moço, se eu pegar um atestado, eu vou dar pra mim mesma. Quando eu recebo essa pergunta também, eu dou risada. Você quer um atestado pra descansar um pouco? Quem sabe, né? Minha consciência me avisa pra eu poder pausar. Mas, puxando o gancho, ser mãe, né, e empreendedora, provavelmente é muito mais difícil do que vários dos casos que a gente já citou aqui. Porque imagine, você ter uma estrutura familiar para dar conta, muitas vezes uma mãe solteira, né, que às vezes precisa se virar, acaba empreendendo porque não conseguiu um emprego também. Eu conheço vários casos, né, de mulheres que acabaram tendo filho, né, por algum acidente, não se preveniram e acabaram tendo filho. Sendo empreendedora. Elas não conseguiam ter emprego, elas não estavam arrumando, porque tem toda essa questão, né? Quando uma mulher tem uma criança e ela é nova, tá ali nos primeiros anos de vida, as pessoas elas têm muito preconceito para dar emprego para essa pessoa. E aí elas acabam começando, fazendo doce em casa, pão, bolo de pote, e começam a empreender ali pequenininho e aquilo depois acaba virando um negócio. Só que imagine o grau de exaustão, né? Se nós trabalhamos muito, temos uma vida que pode nos levar a um burnout, imagina uma mulher que tem que cuidar da própria criança, às vezes não tem auxílio nem ninguém para poder ser a sua rede ali de apoio e ainda ter que fazer todas as entregas. Eu mesma já mentorei, né, num projeto mais social que eu participei, idealizei, várias mulheres nessa situação, que são a situação que a gente considera de vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade financeira, social, onde ela às vezes nem se enxerga mais. Não sobra tempo para fazer uma unha, não sobra tempo para ela fazer algo que seja para ela, nem que seja para tomar a cervejinha ali do final de semana. Então é uma situação bem difícil, a gente tem que trazer para a mesa também, porque não é a nossa realidade, mas é uma realidade muito pesarosa e muito comum no nosso país também. Não deve ser nada fácil. Eu acho que isso envolve um aspecto feminino, de forma geral, que não entra tanto no do empreendedor por si só, né? Querendo ou não, o filho vai nascer da mulher, a mulher que vai ter responsabilidade maior de amamentar e de cuidar, e independente do seu modelo de trabalho, CLT, ou você ter o seu próprio negócio, sempre vai ser desafio ser mãe. Desculpa quem falar que é lindo ser mãe. Assim, eu acho lindo, é super bonito, mas que é fácil, não é? Sim. Eu não tenho filho, mas assim... Você tem que dedicar parte da sua vida. No seu trabalho, você não vai estar conseguindo dedicar tanto tempo. Quantas mulheres não são demitidas de um trabalho depois que elas saem da licença maternidade? Então... Muitas. E independente do tamanho da empresa, empresas grandes, pequenas, médias, deu o tempo ali da licença maternidade, muitas são dispensadas. Agora eu tava pensando no que a gente tava falando, eu vou até entrar numa pauta, né? Que a gente... eu trabalho com digital na parte de social, você com a parte de tecnologia, mas o tanto que a internet possibilitou mulheres mães a terem negócios. Por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, a Virgínia lá, do Zé Felipe. Cara, sim, essa mulher, ela é... Desculpa, haters, ou o que alguém quiser me falar, que eu de novo falei que eu não ia falar de coisa assim, tô falando. Mas assim, ela teve... Isso, inclusive, foi super criticado na internet, que foi o fato de que ela lançou uma marca, não lembro do que era, mas durante a gravidez dela. E quando ela teve o neném, ela lançou a marca. E aí, tipo, as vendas explodiram, ela foi o maior case de marketing atual e tudo mais. E aí eu fico pensando, tá, beleza, tiveram os haters, tudo, ela teve a estratégia dela de marketing, ok. Mas o quanto... Eu trabalho com influenciadora. O tanto que esse mercado de influenciadora movimenta de grana de mães. Porque, cara, a gente sabe como case de marketing que bebê e mães são um dos melhores negócios para você investir em publicidade. Quando você pega numa questão digital, você tem 50 mil seguidores.
a maioria, se você falar de mãe, é mãe. As mulheres ganham fortunas hoje fazendo um publi durante a maternidade. Pugliese ficou grávida agora, alcance gigantesco na rede social dela. Então, o tanto que também a publicidade digital possibilita que mulheres, mães, se tornem empreendedoras, mostrando às vezes fato da própria vida. E nos últimos 2 anos cresceu bastante, né? Muitas mulheres foram mandadas embora na pandemia, várias ficaram sem emprego e o índice de mulheres que já era grande, agora mais ainda nas redes sociais. É muito presente, né? Elas são muito atuantes, elas estão ali e de fato elas consomem. Elas consomem conteúdo, elas compartilham, elas utilizam as plataformas também para vender os próprios negócios. Então, deu esse boom mesmo, a pandemia foi horrível e proporcionou que essas mulheres que estavam numa situação ruim conseguissem pegar esse gancho também. E eu acho ótimo poder citar, né, mulheres que têm esses cases que são puta cases de sucesso, principalmente referente à parte, né, de influência digital, a parte de marketing, de vendas, de que tiveram filhos e conseguiram fazer com essa questão do filho algo que deu um salto na carreira, porque a gente precisa desse tipo de inspiração. Pra mim, esse canal que a gente tá tendo aqui agora, né, essa oportunidade de ter essa conversa, é para que a gente leve também mais consciência para mais mulheres. Exatamente. Então, nós temos uma rede de apoio. É importante falar sobre isso. A nossa rede de apoio nos permite dar um passo a mais, nos permite, né, no momento de desespero ou de insegurança, ter alguém para dar uma segurada ali. Eu tenho essa rede de apoio. Conversando com você um pouco antes aqui, eu percebi que você também tem essa rede de apoio. Muitas não têm. Então é interessante que elas tenham para quem olhar, para que elas enxerguem e acreditem que é possível. Eu falo isso porque eu vim de uma realidade muito pobre. Eu já passei fome, eu já tive situação de dificuldade muito grande. E você olhar para alguém que conseguiu chegar em algum lugar, aquilo em dias muito ruins te tira a parte ruim da cabeça. Te faz pensar assim, hoje eu tô na merda, mas amanhã pode ser que não. Vamos tentar mais um pouco. Vamos tentar mais um pouco, e é um passo de cada vez, e você vai olhando algumas pequenas referências para que você consiga se motivar de alguma forma. Não é à toa que cada vez mais o mercado de creator, influenciadores digitais e tudo mais cresce em digital. Você pega, por exemplo, TikTok. Por que TikTok cresce tanto? Porque lá... eu até vi esses dias uma pesquisa que falava que é onde você tem uma comunidade de pessoas que têm os mesmos sofrimentos, os mesmos sentimentos e que compartilham junto as mesmas situações. Instagram, tipo, ainda é um lugar muito fake, que a pessoa às vezes finge ser algo que ela não é, mas você entra, por exemplo, no TikTok, é todo mundo querendo demonstrar suas dores. Cara, o negócio cresceu horrores, óbvio, questão de algoritmo e tal, mas muito na pandemia, que foi onde a gente... mais cara limpa, né? Totalmente. No TikTok a galera grava vídeo e é tipo assim, ficou cagado, vai assim mesmo. Tem aquele Be Real agora, não sei se você já viu. Sim, vi. Cara, é porque todo mundo quer ser real. Eu acho que as pessoas, elas estão carentes. Sei lá, eu não sei se você, mas assim... até uma coisa legal da gente falar do empreendedorismo. Cara, empreendedorismo é você estar sozinho todos os santos dias. E você aprender a perder pessoas ao longo da sua própria vida. É extremamente solitário em vários momentos, assim, na maioria, eu diria. É terrível. Sim. É terrível, porque ninguém te entende. Eu escrevi um texto esses dias, adoro escrever quando eu tô me sentindo sozinha, sabe? E ele falava exatamente sobre o tanto que eu perdi durante minha trajetória. Então, perdi amigos, porque ninguém entendia direito o que eu tava passando. Perdi família, porque muitas vezes eu não podia estar com eles. Cara, uma situação que... A gente tá falando de coisa foda, né? Posso entrar nesse assunto? Pode, fica à vontade. Posso entrar? Esse ano... eu peguei um cliente muito grande em São Paulo e assim, tava me dedicando totalmente a isso. E a empresa ainda tá nova, então a galera é muito nova, muitos são estagiários e tudo mais. E eu tinha que 4 horas da manhã sair de Ribeirão e ir pra São Paulo. E meu avô, ele tava super bem. Eu tava acabando de montar meu escritório físico. E eu falei pro meu noivo, eu falei, meus pais estão indo viajar e vão encontrar meu avô. E aí eu falei, eu preciso ir, porque eu não sei até quanto tempo ele vai viver. Meu avô tava super bem, jogando, tipo, tranquilo. Cara, voltei, nesse dia era 10h30 da noite, eu com uma sensação ruim. Minha mãe me ligou que meu avô tinha falecido. Eu simplesmente tive 2 situações. Que era... Na hora eu fiquei assim, perdida, eu falei, meu evento só. Minha primeira sensação, tipo, esqueci que meu avô tinha morrido, eu falei, meu evento. E aí eu peguei, eu não tive quem mandar, eu tive que deixar de ir do velório do meu avô, eu fiz um FaceTime com meu pai, olhando meu avô falecido.
E eu fui seguir meu evento, sendo que eu tinha que lidar com 15 blogueiras, me dedicar, falar com elas e recebê-las lá. E aí, eu queria conversar isso com alguém, sabe? Eu queria, tipo, realmente emanar essa dor que eu tava sentindo e falar, cara, eu tô fazendo a coisa certa? Porque, pô, eu tô largando o velório do meu avô pra ter que ir pra um negócio. Falei que ia chorar. Poder lidar com 15 pessoas que tem totalmente um bando de ego e ter que sorrir, sabe? E ao mesmo tempo eu olhava e falava, cara, eu olhava na minha lista de amigos e olhava, tipo, nesses 2 anos que eu deixei de sair, eu parei de encontro de família e tudo mais. E eu falava, eu não tenho pra quem realmente sentir a mesma dor que eu tenho, sabe? Então, eu acho que, voltando aí na rede social ou em tudo que você constrói na sua trajetória de mulher empreendedora, de empreendedorismo, você vai ficando muito sozinho. E aí você vai buscando parâmetros e referências que conseguem te suportar as dores que às vezes você não coloca pra fora. Porque você não pode botar pra fora. Você tem que ser foda o tempo inteiro. Você tem que ser a pessoa, principalmente por ser mulher. Você tem que ser a pessoa que todo mundo te olha e acha que você é tão foda como você tá lá por dentro. Mas ninguém nunca olha seu coração. Não, e cada vez mais fica mais difícil, né? Porque quanto mais você vai amadurecendo na sua trajetória profissional, na sua carreira empreendedora, você vai tendo um perfil mais solitário. Porque você acaba abrindo mão de algumas coisas, muitas vezes de uma vida social e de lazer para que você dê conta. Você tem equipe, você tem vidas dependendo de você. E quando tem vidas dependendo de você, você precisa honrar com seus compromissos. Você tem que pagar o salário da galera, você tem que manter a estrutura de pé, você tem que atender as pessoas que firmaram um contrato com você e você tem que dar conta de tudo isso. Então, de fato, é uma jornada extremamente solitária e que você vai perdendo muita gente ao longo do caminho. E cada vez mais as pessoas vão se distanciando. Primeiro porque nem todas têm o perfil parecido. Segundo, que várias não sabem lidar com essa situação, então elas vão olhar só a muralha e a pedra de gelo, elas não vão olhar o lado que existe ali um coração, uma pessoa, um ser vivo, né? Então, sim, você vai construindo uma imagem de força e poder que ela precisa ser sustentada para que você dê conta de toda a estrutura que você inventou de ter porque você quis empreender. E aí, você precisa de alguma referência. Você precisa olhar pra frente e ver que tem alguém que conseguiu para que você não desista no meio do caminho. Porque desistir é uma coisa que vem lá no fundo da cabeça várias vezes. Quando a gente tá desistir para uma mulher que provou que tudo poderia ser diferente é pior. Exato. É pior porque a gente tá até desde o começo falando nas dificuldades. Sim. Mas realmente você falar, cara, eu fracassei. Sabe, vamos falar sobre o fracasso, mas assim, eu fracassei e eu queria provar pra todo mundo que eu poderia ter sido diferente, isso dói. E até porque você já perdeu muita coisa. Dói muito. Aproveitando o gancho, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão iniciando a nossa carreira empreendedora, que estão empreendendo, que estão passando por alguma dificuldade que a gente já passou, que mensagem você deixaria para elas? Não se cobre tanto. Por mais difícil que seja, pega de inspiração e pega o melhor que você consegue ver das referências que você tem, mas saiba que você é uma pessoa única, cada pessoa tem suas particularidades e se respeita os seus limites e respeita você, entenda você como mulher, entenda seu feminino, entenda a sua forma de viver. E aí sim, você vai colocando um pouquinho daquilo que você pode construir na sua empresa ou na sua trajetória aí da sua vida. É importante, né? Ter consciência, se enxergar, se entender, se olhar de dentro para fora mesmo. É muito importante isso para que você consiga também gerenciar todos os papéis que você tem que gerenciar. Marina, foi incrível, um bate-papo sensacional, adorei. Foi muito bom conhecer você hoje. Gostei muito da nossa conversa aqui. Com certeza vou levar várias reflexões para a vida. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi, assim, uma oportunidade incrível para mim. Eu que agradeço. Acho que a troca foi mútua. Vou falar que eu vou sair daqui, na verdade, depois de uma terapia. Porque acho que a gente compartilhou tanto e sentiu tantas dores e sentimentos uma da outra que parece que sai com o coração leve. Cheguei aqui com o coração... saí com o coração realmente acolhido. Acho que tá próximo de mulheres que empreendem, que te entendem. Isso te apoia. Acho que uma mensagem também é cerque-se de pessoas que vão te fazer crescer e te levar pra frente. Com certeza. Sensacional.
Galera, estamos encerrando agora, então manda e-mail para o contato que está aqui embaixo para que você consiga contar um pouco da sua história de fracasso. A partir da semana que vem a gente vai começar a ler todos os cases enviados. Já recebemos vários, então a gente precisa também dar um retorno e compartilhar esse momento com vocês. Foi incrível o podcast de hoje. Eu agradeço mais uma vez pela participação da Marina e valeu e até a próxima.